Então vamos lá, pessoal, para mais uma etapa aqui do nosso treinamento de sociocracia. E hoje a gente vai falar de papéis e acordos. Então, no nosso último encontro eu já falei um pouquinho de papéis, comecei falando um pouco, vou até retomar para que a gente fale desse tema de uma maneira um pouco mais completa e vamos falar dos acordos também. Então, vou começar retomando aqui os meta-acordos da sociocracia que eu trouxe também antes, e a gente vai se concentrar nesse, né? Para alcançar o propósito da organização, o trabalho é distribuído em círculos, papéis e acordos. No último encontro a gente falou bastante dos círculos, né? Dessa estrutura organizacional em círculos, e hoje a gente foca em papéis e acordos. Então, lembrando aqui que um papel é um conjunto definido de responsabilidades e expectativas que são assumidas intencionalmente e com autonomia por uma ou mais pessoas para atender um driver, o que é driver? Contexto e necessidades, e alcançar um propósito. Então, quando a gente define um papel dentro de um círculo, é um acordo que a gente está fazendo que determinado propósito, né, determinado driver, ou seja, o que direciona, o que faz com que aquele papel exista, que é um determinado contexto e necessidades, para alcançar esse driver, né, para suprir as necessidades desse driver, a gente vai ter, então, um papel com um determinado propósito, com determinadas responsabilidades, e uma ou mais pessoas que vão energizar esse papel. É muito importante que quando a gente descreva o papel, fique muito claro qual é o nível de autonomia que a pessoa tem, né? Então, que ali nas responsabilidades esteja claro, a gente tem um campo também que é o domínio, qual é o domínio daquele papel, né? Então, a atuação daquele papel alcança um ou mais círculos, alcança um determinado grupo, né? Faz parte do domínio daquele papel, de repente, o aspecto financeiro da organização. Então, a gente pode definir aspectos que envolvem o domínio de um papel. O domínio é onde aquele papel vai ter autonomia para atuar. E aí, eu trouxe isso também, eu estou trazendo como revisão, né, do último encontro, que quando a gente fala em papel, a gente não está falando de pessoa. Então, lembrando que uma pessoa pode energizar mais de um papel, assim como um papel pode ser energizado por mais de uma pessoa. Isso é muito importante. Isso já, inclusive, muda muito aquele modelo mental que a gente tem de cargo, né? Nas organizações hierarquizadas e piramidais, a gente tem o cargo, normalmente uma pessoa para um cargo, né? O cargo vai ter também lá suas responsabilidades, propósito e tudo mais, mas aqui a gente não está atrelado, né, a quantidade de papéis à pessoa. Então, uma pessoa pode energizar papéis em círculos diferentes, inclusive, né? Inclusive, não sei se foi no último encontro que eu ressaltei isso, né? Muitas vezes um papel pode ser energizado por uma pessoa com o objetivo da pessoa aprender, né? Então, de repente, a pessoa tem como meta pessoal, objetivo pessoal de desenvolvimento, aprender um determinado trabalho ou um determinado conceito, e ela pode se autonomear, né, participar de uma seleção de papéis para energizar aquele papel, para que ela possa aprender. E aí, nesses casos, normalmente, o papel, se ele é energizado por uma pessoa que quer aprender, também é energizado por uma pessoa que já tem mais experiência, porque aí pode haver também essa troca, né? Então, o papel, ele também é usado como caminho de desenvolvimento. Porque 70% do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento, vem do on the job, vem da prática, vem da gente aprender fazendo, né? 10% do nosso desenvolvimento, e isso é o pipeline de liderança do Rancharan, né? 10% do nosso desenvolvimento vem de cursos, leituras, livros, etc., né? Estudos em geral. 10% só do nosso desenvolvimento vem disso. Aí 20% vem de aprender com os outros. Aprender com um coach, um mentor, aprender fazendo, aprender com uma pessoa mais experiente.
e 70% vem do on the job, vem do aprendizado na prática. Né? E isso é muito comum, né? Dentro de uma organização sociocrática, dentro da autogestão, a gente sempre tem essa pegada do aprender fazendo, né? Aquela frase famosa que é um mantra, né? Bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para tentar. Então a gente sempre vai estar com a mente aberta para melhoria contínua, né? Então, os papéis essenciais que a gente tem em cada círculo são sempre esses 4, né? O líder do círculo, que também pode ser chamado de elo externo, líder operacional ou lead link. O representante, que é o elo interno ou rep link, que também é uma liderança. Então, essas duas são a liderança do círculo, esses 2 papéis, né? E o papel de facilitador ou facilitadora e secretário ou secretário. Esses são os 4 papéis essenciais. Então, às vezes, tem gente que fala assim, não tem hierarquia na sociocracia. Não é que não tem hierarquia, ela tem uma hierarquia circular, né? Não é piramidal, mas o poder, não é que não existe o poder, ele sempre está em algum lugar. Lembra que a gente falou isso lá no primeiro encontro da introdução, né? Mas aí, quando a gente conscientemente tem essas 2 lideranças com elos duplos, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também, a gente está distribuindo o poder. Quando a gente escreve os papéis e deixa claro a autonomia que a pessoa tem para tomar decisão dentro daquele papel, a gente está distribuindo o poder. Né? E todos os mecanismos que a gente usa na sociocracia têm a ver com essa distribuição do poder. Então, eu vou falar um pouquinho desses papéis essenciais, vou passar um pouco rápido aqui, acho que a gente já viu isso também nas próprias reuniões dos círculos, né, no nosso processo de implantação. Mas, então, o líder do círculo, né, vai ter o propósito de conectar o círculo ao seu contexto mais amplo e assegurar que o círculo avance na realização do seu propósito. O drive, aqui não está escrito porque o drive sempre vai depender da organização ou do círculo, né? O drive é o contexto mais amplo. Por exemplo, quando a gente escreveu o papel do círculo geral, a gente colocou ali, junto no campo do propósito, porque não tinha o campo do drive, a gente colocou o propósito da organização. Né? Então, o propósito maior da organização, por exemplo, pode fazer parte do drive, né? De um círculo, por exemplo, ou de um papel. Enfim, então, com esse propósito, então lembrar que o líder do círculo é essa pessoa que... Por que é elo externo? Né? Porque ele faz esse movimento de trazer informação de fora do círculo para dentro do círculo. Informação do contexto, informação de fora da organização, né? E traz para dentro do círculo. O domínio desse papel é o círculo, obviamente, no qual o papel é exercido, e o seu respectivo círculo-mãe. Se é o círculo geral, ele já é o círculo mãe-mor da organização. Mas se é um subcírculo que está alinhado com o círculo geral, o líder desse subcírculo vai participar também do círculo geral. Né? Líderes e representantes participam sempre do círculo maior e do círculo onde exerce o papel. E as responsabilidades desse líder, então, garante que os papéis ou subcírculos sejam criados e consentidos para garantir a realização do propósito e responsabilidades do círculo, cuida das entregas e do todo do círculo, prestando atenção ao que precisa ser feito, se todo mundo está entregando o que se comprometeu, cuida das pessoas que integram o círculo, prestando atenção se alguém está precisando de uma escuta, se tem algo que pode apoiar alguém a realizar suas entregas de forma mais tranquila, se alguém está precisando de uma ajuda. Cuida para que as diretrizes recebidas de círculos mais amplos sejam postas em práticas naquele círculo. Julga o valor relativo de esforços do círculo mediante solicitação para resolver conflitos de prioridades. Então, às vezes, tem várias demandas, várias questões a serem resolvidas, ou decididas, ou criadas, enfim, dentro do círculo. E o líder do círculo, ele pode trazer a sua contribuição, né, com essa responsabilidade de ter essa visão mais ampla e de trazer de fora para dentro, pode ajudar mediando nesse estabelecimento de prioridades. Nunca como imposição, obviamente, né? Sempre a gente vai com transparência, com diálogo, com abertura, escutando todas as vozes e tudo isso. E esse líder traz informações, como eu falei já, do contexto mais amplo de fora para dentro do círculo. Então, esse é esse papel essencial. O representante, que é a segunda liderança do círculo,
né? Então, de novo, né, o drive sempre contexto e necessidades. Qual o propósito do representante, então? Ele atua no círculo mãe como representante de um subcírculo. Então, esse representante, ele é elegido ou selecionado no círculo onde ele vai ser representante. Esse círculo, ele tem um círculo mãe, né? Que pode ser o círculo geral, por exemplo, ou pode ser o próprio círculo geral, mas vamos pensar que é um subcírculo do círculo geral. Então, o representante que foi selecionado no subcírculo, ele vai participar do círculo geral também. E o representante, o contrário do líder operacional, ele leva informações de dentro para fora do círculo. Então, esse representante ele vai levar informações do subcírculo para o círculo mãe, para o círculo maior que ele. Que nesse exemplo aqui, estou dizendo que seria o círculo geral. É importante que esse representante, ele vai participar das reuniões levando a sua própria visão, as suas próprias opiniões, as suas próprias observações. Mas, obviamente, porque quando a gente elege alguém para ser representante, a gente está dando o nosso voto de confiança como círculo de que a pessoa vai nos representar, né? E sabendo que a pessoa tem esse papel de representante, é papel dela e vai estar isso escrito aí também, né? É importante que ela escute as demais vozes do círculo, né? Que ela realmente tenha clareza das necessidades, das percepções do que está acontecendo no círculo, para que possa ser de fato essa voz no círculo maior, né? E o representante também tem esse papel de garantir que os acordos estabelecidos no círculo mãe funcionem bem nesse círculo, nesse subcírculo, no círculo que ele representa ou ela representa. O domínio desse papel é o próprio círculo, onde o papel é exercido, e o círculo mãe. E as responsabilidades. Cuida da captura e representação das diferentes vozes do círculo. Leva informações para o contexto mais amplo, de dentro para fora do círculo. Participa como igual nas tomadas de decisão do círculo mãe e do círculo no qual exerce este papel. Diferencia suas perspectivas pessoais das perspectivas das diferentes vozes do círculo. Então, se eventualmente, digamos que essa pessoa está numa reunião do círculo geral representando um subcírculo, esse representante. E, de repente, ele vai fazer uma colocação no círculo geral que representa apenas a sua opinião, a sua percepção, a sua visão pessoal. Ele vai trazer essa voz diferenciando, né? Aqui é a minha opinião, não estou falando em nome do círculo. E quando ele está falando, trazendo uma necessidade, uma percepção ou algo que seja do círculo, aí sim, né? Então, de maneira geral, a necessidade do círculo é essa, e aí ele está ali representando aquela voz. O papel de facilitador ou facilitadora. O drive eu não vou ficar repetindo, porque aqui sempre o contexto e as necessidades vão depender da organização, do contexto mesmo. O propósito, facilitar e gerenciar as reuniões do círculo. Gerenciar as reuniões significa gerenciar o processo da reunião mesmo, né? As etapas da reunião, né? Garantindo a equivalência e a eficácia, a efetividade, que a gente sempre fala e tudo mais. O domínio é o círculo onde o papel é exercido, e esse facilitador ou facilitadora, ele pode exercer esse papel tanto nas reuniões de governança quanto nas operacionais ou relacionais. Mas não necessariamente. Eventualmente, a gente pode decidir, vamos fazer uma reunião relacional e a pessoa tal vai puxar uma dinâmica, vai fazer um exercício tal, né? Então, obviamente que quando cada reunião é formatada, principalmente uma reunião relacional que não é para tomada de decisão e tudo mais, é para trabalhar as relações, então não tem essa obrigatoriedade que o facilitador apenas seja a pessoa que vai conduzir essas reuniões. As responsabilidades, então esse facilitador ou facilitadora planeja antecipadamente as reuniões em alinhamento com o líder do círculo e com a secretária ou secretário do círculo. Então, às vezes, até fazer uma reuniãozinha rápida antes do círculo para organizar a pauta, ver o que tem, mais ou menos fazer uma pré-priorização para propor já, quando começar a reunião, uma ordem de pauta, né? Aí o facilitador facilita, de fato, as reuniões, né? Esse apoio no planejamento da pauta, como eu falei, né, sendo feito com o líder ou com o secretário,
muito bem-vindo quando é feito antes, mas pode ser feito ali também na hora, no início da reunião, tem de repente já algumas tensões levantadas, então na hora pode-se eleger as prioridades junto com o próprio grupo. Esse facilitador sempre cuidando da equivalência das reuniões, onde todas as vozes são escutadas e a efetividade, que os objetivos sejam alcançados nas reuniões, e também ele diferencia a sua voz quando ele está como facilitador lá no momento da reunião. Então, tem hora que esse facilitador vai estar se colocando como facilitador, né? Ou ele vai ter hora que ele vai participar da rodada, como todo mundo, colocando a sua voz pessoal, a sua opinião, a sua visão sobre aquele assunto. E o secretário ou secretária, né, que tem o propósito de assegurar o efetivo registro, arquivo e acessibilidade dos acordos e documentos do círculo, incluindo subcírculos, papéis que são criados, decisões que são tomadas dentro desse subcírculo, né? O domínio é o próprio círculo onde o papel é exercido e as responsabilidades. Assegura que as atas sejam redigidas, aprovadas, arquivadas e que fiquem acessíveis. Armazena e garante a acessibilidade a todos os documentos do círculo. Interpreta as atas em caso de dúvida, discordância ou confusão. Então, digamos que teve uma decisão que foi tomada, foi registrada lá o acordo que foi feito em relação a essa decisão. E digamos que uns meses à frente aí dá alguma confusão, alguma coisa que parece que não ficou tão clara para uma pessoa, para outra, né, tá dando algum conflito. Quem vai dirimir essa dúvida e falar realmente qual é o ponto ali é a secretária ou secretário do círculo. Apoia o planejamento das pautas, como eu falei, trazendo informações da lista de pendências, que a gente chama também de backlog. Então, às vezes, o círculo vai deixando ali lista de assuntos que precisam ser tratados, né, ao longo das reuniões. Esse secretário ou secretária agenda e convida os participantes das reuniões, organiza e distribui os materiais ou propostas. Então, às vezes, alguém vai levar uma proposta para o círculo, para uma decisão, ou para escutar opiniões, para receber feedback, enfim. Então, de repente, essa pessoa quer que as pessoas leiam a proposta antes, já cheguem na reunião com a leitura feita. Então, a secretária, essa pessoa pede para a secretária do círculo, ela que articula, distribui esse material e tudo mais. E acompanha e garante a validade dos acordos e suas respectivas revisões. Então, lembra que os papéis, eles têm um mandato, né? Normalmente 6 meses. Durante esse mandato, a pessoa que energiza o papel vai energizar pelo tempo desse mandato. Então, a secretária que precisa acompanhar essas coisas de, bom, na data tal, a gente precisa pôr isso na pauta para fazer uma nova seleção para determinado papel, né? Ou a gente combinou uma data para fazer uma avaliação de desempenho de determinado papel, da pessoa que está energizando ou das pessoas que estão energizando determinados papéis. Legal, então vai estar lá nesse controlinho que essa secretária ou secretário faz. De papéis era isso, basicamente. Acho que como a gente já falou disso ao longo da nossa apresentação, não tem grandes novidades. Alguém tem alguma pergunta ou comentário a respeito? Tá. Indo para esse segundo meta-acordo, né, o fluxo de informações e influência entre círculos é garantido por meio de elos duplos. Então, eu falo muito esse termo dos elos duplos, né? Que são os elos duplos? Justamente essas duas lideranças dos círculos, né? O líder do círculo e o representante ou a representante. Então, né, aqui tem esse exemplo, né, nessa imagenzinha. Então, o roxinho aqui, a roxinha é a líder, né? Líder do círculo A, que leva informações para o círculo B, e líder do círculo, representante do círculo B, que leva informações para o círculo A, né? Como se o círculo A fosse o círculo geral e o círculo B um subcírculo, né? Então, na sociocracia, é importante a gente ter em mente que sempre a gente repassa o máximo de autoridade possível para os círculos mais específicos, né? Então,
quanto mais a gente conseguir, né, não só para os círculos, como para os papéis, né? Quando a gente escreve um acordo, que é um círculo com aquele propósito e responsabilidades, ou um papel, né? Isso são acordos. O máximo possível a gente está distribuindo poder, né? Então a gente quer dar autoridade, porque um dos princípios da sociocracia, não sei se eu chamaria de princípio, mas uma das pegadas da sociocracia é justamente a agilidade, a transparência, é a gente fazer as coisas, né, e aprendendo no meio do caminho e melhorando continuamente. Então, quanto mais a pessoa que executa um papel, que faz uma determinada atividade, quanto mais ela puder ter autonomia para tomar as decisões que dizem respeito ao seu mundo ali, às suas atividades, ou às pessoas que energizam um papel, tomarem a decisão, melhor, né? Menos a gente tem hierarquia de ter que ficar várias pessoas aprovando, vendo, dando sua opinião, etc. e tal. Só que como é que a gente evita o isolamento, né? Já que a gente define tão bem as responsabilidades, vai distribuindo autonomia e tudo mais, como é que a gente faz para que, de maneira geral, a informação flua, né? E tenha-se uma visão global do que está acontecendo, né? Então, primeiro, que todos os círculos estão relacionados, como a gente já falou também no encontro passado, né? Todos derivam lá do círculo geral, que é o grande círculo mãe da organização, né? Então, sempre vai ter ali algum nível de relacionamento. E segundo, é essa própria característica dos elos duplos, né? Ambos, líder e representante, participarão sempre das reuniões do subcírculo e do círculo mãe daquele subcírculo, né? Então, existe, inclusive, e achei muito interessante que eles falam isso no livro, né? Existe até um efeito psicológico desses elos duplos, né? Porque quando uma pessoa está numa reunião e ela sabe que tem outra pessoa que também está nessa reunião, e vão relatar algo ou trazer uma percepção sobre um outro círculo, por exemplo, né? Ambas as pessoas que estão ali sabem de uma e da outra, e só a presença já impacta a percepção da pessoa. Então, o que eu vou falar, a forma como eu vou relatar as minhas percepções, como eu vou me colocar, vai ser influenciada quando eu sei que tem outra pessoa que está lá me escutando também, que também vai poder me complementar e colocar suas percepções, que podem até ser diferentes das minhas, e está tudo bem, desde que eu diferencie a voz, né? Estou falando na primeira pessoa do meu ponto de vista individual, eu estou falando em nome do círculo, né? Mas vai ter outra pessoa lá que também participou, vai poder me complementar, vai poder falar. E então isso naturalmente já tem um efeito psicológico aí. Porque no fundo, o que a gente quer evitar com a sociocracia? A concentração do poder, né? Então, essa importância também dos elos duplos, né? Quando as pessoas estão cientes de que não têm acesso à verdade absoluta, ficam mais abertas a escutar e considerar o ponto de vista de outras pessoas. Esse é muito o espírito da sociocracia, né? A gente saber que a gente sempre fala a partir da nossa própria experiência, das nossas percepções, ou mesmo que a gente esteja falando em nome de um grupo, mas a gente está falando uma parte do todo. Nunca ninguém é detentor do todo, né? A gente está trazendo ali uma contribuição. Então, esse espírito de abertura, né, esse espírito de vamos então investigar, vamos fazer mais perguntas, vamos coletar mais feedback, vamos pegar outros pontos de vista, né? Tudo isso faz muito parte desse modelo de autogestão, desse espírito da autogestão. Falando agora desse outro meta-acordo, né, que tem a ver com as reuniões que são focadas em funções claras, e nelas a gente vai transformando tensões em ações e em acordos, sendo que esses acordos podem ser a formação de círculos, ou o cancelamento de círculos, a formação de papéis, ou o cancelamento de papéis, ou a mudança de papéis, enfim, né? O que são acordos, então? Né? Além de um papel, um círculo que pode ser um acordo, são combinados ou regras que a gente estipula, uma política que a gente define, um processo, né, com um passo a passo de como as coisas vão funcionar. Tudo isso fazem parte dos acordos, né? E aí, e a importância, né, desses acordos sempre ficarem bem registrados e transparentes, né, disponíveis para as pessoas envolvidas, para que elas possam, inclusive, praticar e aplicar esses acordos, né? Então, às vezes, um acordo é criado num círculo que tem autoridade para isso, mas esse acordo vai impactar outros círculos,
né? Pessoas de outros círculos. Então, precisa cuidar dessa comunicação, como é que a gente publica, como é que a gente comunica essa mudança, como é que a gente garante que as pessoas compreenderam, como é que a gente apoia, eventualmente, as pessoas a praticarem, a colocarem em prática esse acordo, né? E aqui eu trago algo que eu achei muito legal também, que eles colocam no livro, Muitas Vozes numa Canção, né? Um pouco de como fazer acordos. E eles trazem aquela visão básica de um processo, né? Input, processamento e output, né? Então, alguma coisa que entra, eu processo e entrego alguma coisa. Pode ser uma informação que entra, pode ser um trabalho que eu recebo de uma outra pessoa, que eu faço algo e sai, e de repente vai para outra pessoa que vai dar continuidade, enfim, né? E aí ele traz a importância de, para cada etapa dessa, a gente ter planejamento, execução e avaliação, né? A sociocracia, os modelos de autogestão, eles são muito orientados por avaliações, por feedbacks reais, concretos, né? O que está acontecendo, o que está funcionando, não por coisas que a gente pensa, que a gente acha, que a gente imagina que seria bom ou que não está bom, né? Então, a gente ir fazendo esse ciclozinho de planejar alguma coisa, executa aquilo que foi planejado e avalia para ver se o que eu planejei aconteceu, o resultado que eu previ aconteceu, tem oportunidades de melhoria, como é que eu melhoro, né? Então, ciclos dentro de ciclo, né? O grande macro processo assim, de input, processamento e output, e cada um deles sendo planejado, executado e avaliado. E aí, por que eu trouxe isso aqui? Acho que vai ficar mais legal falando um exemplo, que esse exemplo está inclusive no livro, Muitas Vozes, uma Canção, né? Então, vamos olhar para esse exemplo, que é a preparação de uma refeição. Então, quando a gente pensa no input, que é a entrada, o que precisa acontecer para que, de fato, eu possa preparar a refeição? Então, como é que eu planejo esse input? Primeiro, eu preciso planejar a refeição e saber quais os ingredientes necessários, preparar a lista desses ingredientes. Como é que eu executo esse input? Então, no macro processo, eu ainda estou na entrada, eu ainda não estou lá preparando a refeição, eu estou no início, antes da preparação, estou na entrada do processo. Então, depois que eu planejei essa entrada, eu vou executar, que é de fato comprar os ingredientes, que são a entrada. E depois eu avalio se todos os ingredientes de fato estão disponíveis. Como é que eu processo? Que aí de fato é executar a refeição. Eu planejo a execução da refeição, revendo a receita, deixando os ingredientes disponíveis e tá. Aí, de fato, eu executo o processamento em si, eu preparo, de fato, a refeição. Como é que eu avalio? Eu provo, né? Entendo se o sabor ficou adequado, se ficou do jeito que eu queria, né? E checo, a preparação foi concluída? Foi, legal. Qual é a saída, então? A saída é a refeição em si, mas o que eu planejo nessa saída? Eu preciso planejar como que eu vou servir essa refeição, me preparar para servir. Eu, de fato, sirvo e entendo como é que foi essa conclusão. E diria ainda mais, né, nessas avaliações, sempre, o serviço foi concluído? Foi. Teve alguma oportunidade de melhoria para as próximas vezes, que pode ficar de aprendizado? Né? Cada fase dessa de avaliação, a gente pode explorar no nível de profundidade que a gente quiser, mas sempre pensando nisso, né? O que eu aprendi com essa experiência, da mais simples à mais complexa, né? E o que eu posso levar de aprendizado para o futuro? Né, o que eu posso melhorar da próxima vez que não foi tão legal, por exemplo. Né, então, essa mentalidade também da melhoria contínua, da autolapidação, né, dessa visão sistêmica e, ao mesmo tempo, tudo isso muito ligado à simplicidade. Né? Eu falei no encontro passado, e acho que no outro também, falei bastante da complexidade, né? O quanto que a gente, como sistemas vivos, a gente quer ser hábil cada vez mais a lidar com a complexidade, a gente não quer fingir que o mundo não é complexo, que as coisas não são complexas, e com a inteligência coletiva a gente quer se articular da melhor forma possível para lidar cada vez melhor com a complexidade. Isso não quer dizer que a gente vai ser complexo nas nossas entregas, muito pelo contrário. Agilidade, simplicidade, tudo isso faz parte dessa visão, né, de para que a gente vai complicar ou complexificar algo que pode ser simples? Então, às vezes, e aí aqui, né, até muito para nossa autoobservação mesmo, né? Às vezes a gente está construindo alguma coisa, preparando um processo novo, uma política, ou nosso próprio trabalho,
né? Então, a gente sempre ter esse auto-observador, né? Eu estou fazendo isso da maneira mais simples possível, né? Isso está o mais acessível possível para quem vai receber, para quem vai consumir, né? Então, a gente sempre pensar e ter essa abertura também, né? Porque lidar com a complexidade não necessariamente requer soluções complexas. Muitas vezes, com soluções simples e objetivas, né, a gente pode lidar muito bem com questões complexas. Bom, isso é o que eu tinha preparado para hoje.